E aí sabe o que acontece? As mesmas pessoas que proferem que já é de Deus, que ama a Deus, que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, na Trindade, ai de mim se Cristo não tivesse vindo aqui nesse mundo, se Cristo não tivesse vindo aqui nesse mundo para se fazer maldito no madeiro por mim, o que seria de mim? São as mesmas pessoas que o negam. E lembra, Mateus, capítulo 10, verso 32 ao 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? E são as mesmas pessoas que odeiam, que brigam, que arrumam tumultos por aí afora, infernizando a vida dos outros por aí afora, que vivem dando uma aparência de piedoso, mas negando a eficácia de si mesmo. E dessas pessoas nós temos que nos afastar, sabe por quê? Porque procedem do maligno, são filhos do maligno por aí afora. E Deus te ama tanto, que ao você estar passando esses vídeos por aí afora, esse vídeo chegou até você. You were just scrolling. Look at where you stopped. Dá para você ver o tamanho do problema? Você estava só passando os vídeos e olha onde você parou. Olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória do nosso grandioso eu sou. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai continua falando para mim e para você? Aí eu te pergunto, agora é uma pergunta. Se você estiver vivo quando esse evento aqui acontecer, você vai querer estar no grupo dos salvos ou no grupo dos desesperados? Porque todos os perdidos naquele dia está profetizado, todos os perdidos que estiverem naquele dia, eles irão saber que eles vão morrer, mas após eles ver a graça, e eles neste exato momento só vão pedir, escondei-nos da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro, só vão pedir para que os montes e os rochedos caem sobre eles, escondei-nos da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro. Lembra? Vamos ler o versículozão todinho. Apocalipse capítulo 6, verso 15 ao 17. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os chefes militares, e os poderosos, todo servo, todo livre, esconderam-se nas rochas e nas cavernas das montanhas, e disseram aos montes e aos rochedos, caem sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro. Sabe por quê? Escondei-nos porque eles sabem que eles não vão morrer enquanto eles não vêem o Criador. Eles querem que os montes e os rochedos, para você ver o tamanho do desespero, vai ser desespero mesmo. Isso aqui não é para te aterrorizar, isso aqui é para te despertar, sabe por quê? Porque o evangelho eterno, ele não é terror, o evangelho eterno, ele é esclarecedor. Todos eles só irão pedir para que os montes e os rochedos caem sobre eles, só para esconder da face do Todo-Poderoso, sabe por quê? Porque eles não querem morrer. Porque eles não querem morrer. Eles não vão querer morrer. E aí sabe o que acontece? Não adianta. Sabe por quê? Porque ainda que os montes e os rochedos caíssem sobre eles no grande terremoto, o qual está profetizado antes do grandioso eu sou, vai desterrar todo o pavor e vai colocá-lo face a face com o grandioso eu sou. Apocalipse capítulo 16, verso 18. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós, para ver se vai linkando uma coisa com a outra ou não. Olha dentro dos meus olhos, para onde não. Revelation chapter
16, verse 18. And there were voices and thunders and lightnings, and there was a great earthquake, such was not since men were upon the earth, so mighty an earthquake and so great. Olha o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui. Por quê que vai haver isso? Como eu falei antes, aí todos eles dizem, porque vai vir o grande terremoto jogando tudo, arrebentando com tudo, e o que eles vão dizer? Ó? Eles disseram, aos montes e aos rochedos, por quê? Porque vai vir, ó, tudo jogando para todo lado, aí jogando para todo lado, pedras, pedregulhos e tudo. E o que eles vão dizer? Ó? E disseram aos montes e aos rochedos, caem sobre nós, esconder-nos da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Já era porque eles vão ver o eterno. Só que eles sabem, eles irão saber que eles não vão morrer antes de ver o eterno, mas pela vergonha, por tudo, isso, aquilo, outro, eles vão pedir aos montes e aos rochedos que caem sobre nós. Por quê? Porque eles vão ver o quê? Ó? Revelation chapter 16, verse 18. O que a palavra do nosso Pai acabou de falar para nós aí? I take it easy. Eu vou traduzir. I take it easy. And there were voices and thunders and lightnings, and there was a great earthquake, such as was not since men were upon the earth, so mighty an earthquake and so great. O que a palavra nos pode falar para nós, Arnaldo? E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, o qual nunca houve, desde que há homem sobre a face da terra. Um terremoto tão forte e grande. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Por que, Deglutião Brutião? Porque as pessoas preferiram a viver na prática da mentira, se iludindo com a mentira, sendo seduzido por Satanás, ouvindo as pessoas falar de Deus, ouvindo as pessoas falar, tanto faz ser pastores, pregadores, presbíteros, anciões, vai botando tudo no pacote só. Você precisa se batizar, você precisa ser uma nova criatura em Cristo Jesus, você precisa demonstrar com as tuas obras que verdadeiramente você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E as pessoas amar mais o mundão do que o eternão, amar mais a criatura do que o Criador. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Enquanto a palavra do nosso Pai nos repreende para nós não amar o mundo, as pessoas querem pegar Deus, o Criador, que fala para nós nos afastar, nos obster do mundo e querer incluir o Criador nas porcarias do mundo. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca, querer pegar o santo, o rei de Israel, e incluir nas suas práticas do pecado, nos seus pecados, nas suas imundiçadas por aí afora. E enquanto o que a palavra do nosso Pai fala para nós, Edinaldo? 1 João, capítulo 2, verso 15 ao 17. Olha a advertência do nosso Pai para mim e para você. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Qual é a vontade de Deus? Andar na prática da justiça, na prática da santificação, guardando os seus mandamentos, que é santo, reto e é imutável e é eterno. E se desviando do mal. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca. Por isso eu te peço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao você, pastor, sair daqui desse vídeo. A você, ovelha, que está desgarrada sem pastor, que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, não faltou que você caiu aqui. Que você verdadeiramente aceite a Cristo como seu Salvador. Que você viva com Cristo. Que essas palavras não proferem mais dos teus lábios para fora como uma mentira. Eu já sou de Deus, eu já sou de Cristo. Eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas eu não preciso aceitar Ele porque eu já sou dele. É uma grande mentira, porque se você não quer aceitar, como que você já é dele? Como que Ele vai te aceitar se você não quer aceitá-lo? Lembra o que foi falado antes? Mateus capítulo 10, verso 32 a 36.
Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. O que é o batismo, Edinaldo? O que é mesmo a figura do batismo, o simbolismo do batismo mesmo no profundo, no pecado? Primeiro é sepultamento do velho homem, sepultamento do pecado. Quando você é afogado nas águas, quando você é desafogado das águas, você é uma nova criatura, criada em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Ele mesmo preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Nós precisamos ter as nossas obras testificando que nós estamos em Cristo e Cristo em nós. Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10. Porque nós somos salvos pela graça. Isso é claro. Nós somos salvos pela graça. Ai de nós se não fosse a graça. Como você mesmo proferiu os teus lábios para fora. Você proferia, ai de mim se não fosse a graça. Ai de mim se a graça não tivesse morrido no madeiro. Por mim, o que seria de mim? Então, honre a graça com as tuas boas obras, as quais Ele mesmo preparou para que andássemos nela. Porque Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As boas obras não é para nos salvar, é para testificar que nós estamos no Criador, no que as criou para mim e a você andássemos, para que nós andássemos nelas. E aí, você entendeu como é que a banda toca? E o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você? Quem conhece a Bíblia, de trás para frente, de frente para trás, que foi parar com o nosso grandioso eu sou, o crentão, o diabão, a diaboa. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai continua falando para mim e para você. Mateus capítulo 4, verso 1 ao 11. Quem conhece a Bíblia mais do que a minha, a você, quem? Ele mesmo, o diabão, a diaboa. Lembra? Ele não tem pressa para conquistar alguém. Ele não tem pressa. Ele vai levando no banho-maria. Sabe por que ele vai levando no banho-maria? Porque a mim e a você, ele nos rodeia dia e noite, noite e dia. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Que ele esteja reprimindo a nossa vida. Que ele nunca venha ter poder para destruir a mim e a você. Nossos pais, filhos, descendentes, familiares por aí afora. Que ele esteja reprimindo a nossa vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Alfa, do Ômega, do princípio e o fim. Aquele que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Amém? Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim, para você. Continua falando aqui, ó. Aqui, ó. A tentação de Jesus, aqui, ó. Mateus capítulo 4, verso 1 ao 11. Aqui, ó. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui, ó. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aí apareceu quem, ó? Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Aqui, ó. Sabe por quê? Porque está escrito. Vamos ver o que o nosso Salvador falou para ele. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí continua ainda, ó. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Aqui, ó. Ele disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Se está escrito, é a palavra do nosso Pai, sim ou não? A Bíblia. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Pai, estava respondendo ele o quê? Fora da Bíblia ou dentro da Bíblia? Vamos lá aqui, ó. Aqui, ó. Aos seus anjos ordenarás ao teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas
suas mãos, aqui, ó, para não tropeçares em alguma pedra. E aqui, ó, o que nosso Salvador falou aqui, ó? Respondeu-lhe Jesus, também está escrito aqui, ó, não tentarás o Senhor teu Deus.